fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Estamos próximo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na novena do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, na Semana Santa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a sexta antífona do ó. Antífona do ó vinde, Senhor, sem demora, salvar-nos, libertar-nos. Hoje, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, desejado dos povos, ó pedra angular, que os opostos unidos, ó vinde, salvai este homem tão frágil, que um dia criastes do barro da terra. Como comenta São Beda, o Venerável, falando do Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho que estamos meditando hoje, neste dia 22 de novembro, neste dia 22 de dezembro, da Semana Santa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim comenta São Beda, o Venerável, do Magnífica. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor, diz ela, elevou-me por um dom tão grande e inaudito que nenhuma palavra o pôde descrever. O mesmo no íntimo do coração é difícil compreendê-lo. Por isso, dedico todas as forças do meu ser ao louvor e à ação de graça, contemplando a grandeza daquele que é eterno, e ofereço com alegria a minha vida, tudo o que sinto e penso, porque meu espírito rejubile pela divindade eterna de Jesus, o Salvador, que concebi e é gerado em meu seio. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Estas palavras se relacionam com o início do cântico que diz: a minha alma engrandece o Senhor. De fato, só a alma em quem o Senhor se dignou fazer maravilhas pôde engrandecê-lo e louvá-lo dignamente e dizer, exaltando os que compartilham seus desejos e aspirações:
Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Quem conhece o Senhor e é negligente em proclamar sua grandeza e santificar o seu nome, será considerado o menor no reino dos céus. Diz-se que santo é o seu nome, porque pelo seu poder ilimitado transcende toda criatura e está infinitamente separado de todas as coisas criadas. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Israel é com razão denominado servidor do Senhor, porque, sendo obediente e humilde, foi por ele acolhido para ser salvo, como diz Oséias. Quando Israel era criança, eu já o amava. Aquele que recusa humilhar-se não pôde certamente ser salvo, nem dizer com o profeta: quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Mas quem se fizer humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Trata-se da descendência de Abraão segundo o Espírito, e não segundo a carne, isto é, não apenas dos filhos segundo a natureza, mas de todos que seguiram o exemplo da sua fé, fossem eles circuncidados ou incircuncisos, pois o próprio Abraão, ainda incircunciso, acreditou, e isto lhe foi imputado como justiça. A vinda do Salvador foi, portanto, prometida a Abraão e a seus filhos para sempre, isto é, aos filhos da promessa, dos quais se diz: sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. É com razão que antes do nascimento do Senhor e de João, suas mães profetizam para que, tendo o pecado começado pela mulher, os bens começam igualmente por ela. E se foi pela sedução de uma só mulher que a morte foi introduzida no mundo, agora é pela profecia de duas mulheres que se anuncia ao mundo a salvação. Oremos. Deus de misericórdia, vendo o homem entregue à morte, quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho. Fazei que, ao proclamar humildemente o mistério da encarnação, entremos em comunhão com o Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servidor, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste dia na Semana Santa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na semana da novena do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e das antífonas do ó. Antífonas do ó: ó, vinde, Senhor, sem demora, salvar-nos e nos libertar. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o Evangelho de Maria Imaculada, cantando, agradecendo, louvando ao Senhor nosso Deus. Como, depois que o arcanjo Gabriel anunciou a Virgem Imaculada, a Virgem Imaculada ficou sabendo que sua prima Isabel, de idade avançada, estava grávida, iria conceber à luz um filho na velhice. A Virgem Imaculada, com Cristo Senhor, o Salvador, o Deus Salvador em seu ventre glorioso, partiu apressadamente à região montanhosa e foi onde estava Isabel, que, como está no Santo Evangelho, que ontem, no dia 21 de dezembro, é o que nós o meditamos, mas ontem era o 4º domingo do Advento, nós estávamos meditando o Santo Evangelho do anúncio a José para receber Maria Imaculada como esposa. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que Maria Imaculada saudou Isabel, a criança foi santificado no ventre de Isabel, Cristo Senhor no ventre glorioso de Maria Imaculada, João o precursor no ventre de Isabel, e foi santificado por Maria Imaculada, que estava com Cristo Senhor em seu ventre glorioso. Isabel foi a primeira a chamar Maria Imaculada Mãe de Deus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? E aí, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Maria Imaculada, com Cristo Senhor em seu ventre glorioso, entoou esse cântico maravilhoso que São Lucas nos apresenta, e todos os dias, em todo o mundo, nas vésperas, nós entoemos com louvor. Que a alma da Imaculada engrandeceu ao Senhor, e seu espírito se alegrou em Deus o Salvador. E o Senhor em seu ventre glorioso, o Deus Salvador em seu ventre glorioso, que ele olhou para a humildade de sua serva, que ela se fez serva, e o Senhor em seu ventre glorioso, que todas as gerações o chamarão bem-aventurada, que ela foi a bem-aventurada que acreditou, e com o seu sim tudo é renovado, que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor,
e o Todo-Poderoso em seu ventre glorioso. Que a sua misericórdia infinita se estende de geração em geração sobre todos os que o temem, e que todos os entes humanos o temem, o tenham fé, e vejam a força, a misericórdia do Senhor nosso Deus, que Ele mostrou a força de seu braço. E na segunda parte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos que os soberbos são dispersos, quem tem o coração duro são dispersos, quem está no trono são derrubados dos tronos. Aqui, nesta metáfora, nós vemos a humildade para todos os entes humanos serem humildes, a estarem na escola de Maria Imaculada, a serva do Senhor, e viverem a humildade. Porque quem quer ser o poderoso vai ser derrubado dos tronos. Viver a humildade, viver a humildade. E todos os que estão famintos são enriquecidos, que encheu de bem os famintos, e os ricos são dispersos de mãos vazias. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, cuidado com o orgulho, porque os orgulhosos serão dispersos de mãos vazias. Mas vivamos a humildade, e que todos são socorridos pela misericórdia do Senhor nosso Deus. E assim, lembrou da misericórdia, como prometera a nossos pais, em favor de Abraão. Vemos nesta perícope em favor de Abraão, porque Abraão, o primeiro a ter fé, a obedecer a Deus. Sai da tua terra e vai, como lá no Monte de Ur, onde é o Iraque hoje. E que todos obedeçam ao Senhor Deus. E Maria Imaculada, com Cristo Senhor, o Senhor nosso Deus em seu ventre glorioso, ficou 3 meses com Isabel, que estava de idade avançada, e depois voltou para casa. E Maria Imaculada vem visitar a todos os entes humanos como ela visitou Isabel, e traz Cristo Senhor para todos os entes humanos. Que todos cantem, louvem a Santíssima Virgem Maria, ao Senhor Deus, o nosso Salvador, entoem um cântico de louvor e estejam juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José,
rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos preparados, louvemos o Rei das Nações, e estejamos rezando uns pelos outros. Seguro céu, estende-me teus braços.